Olá, boa tarde. Gostaria de cumprimentar o professor André, o professor André Ferreira dos Santos, e os meus demais colegas. Bom, esse é o trabalho da disciplina de Seminários 1, no curso de pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais, e o Manual de Normatização para elaboração de trabalhos acadêmicos científicos da Universidade Federal do Tocantins. Eu fiquei responsável por alguns temas e eles vão do 3.2 até 3.1.2 até o 3.2.4, que são dos elementos pré-textuais opcionais até a redação, ou seja, a escrita do trabalho em si. Começando pelos elementos pré-textuais opcionais, a primeira parte pela qual eu fiquei responsável foi a lombada, que consiste na parte da capa do trabalho, que reúne as margens internas das folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra maneira. A forma que a Universidade Federal do Tocantins aborda esse tema ou institui é que tenha o nome completo do autor, título do trabalho, né? O nome da universidade na forma da sigla e o ano na qual aquele trabalho foi realizado. É claro que a gente pode levar em consideração, eu olhei alguns outros trabalhos, alguns outros manuais de normatização, e eles abordam de forma diferente, exigem de forma diferente esse tema, sendo que alguns não solicitam o nome do autor, o nosso solicita o nome do autor e o nome da obra, alguns pedem apenas o nome da obra e não pedem um ano, ou o ano não, o nome da instituição, vai variar um pouco, tá? Mas essa é a forma pela qual o manual da UFT institui essa parte. A segunda, que é a errata, o que se trata a errata? É um elemento opcional sendo necessário se verificar erros após a impressão do seu trabalho de conclusão de curso, da dissertação ou tese, ou seja, se apresenta algum tipo de erro no trabalho pela qual eu fiz, eu preciso fazer ou não essa errata. Tá? É importante utilizar a errata se você verificar após a impressão de seu trabalho acadêmico que há determinados erros que precisam ser corrigidos. Caso contrário, haverá o comprometimento da sua monografia. E como que ela é feita? Impresso em papel avulso e inserido antes da folha de rosto. Tá? Aqui a gente tem um modelozinho da errata, né? Onde vai aparecer a folha, a linha onde se lê e com uma forma, qual é a forma correta de se ler. Coloquei outro exemplo aqui, sendo que a Universidade Federal do Tocantins ela vai pedir as margens de 3 centímetros superior e direita 3 centímetros também, a esquerda de 2 centímetros e a inferior de 2 centímetros também. Sempre observando, é claro, a folha, linha, onde se lê e como é a forma correta que eu vou estar observando essa leitura. Aqui eu coloquei um outro exemplo também, né, de uma dissertação de mestrado intitulada de Cyberbullying, a mesma forma, página, linha, onde se lê e a forma correta em que deve se ler. Sempre, é claro, nessa a gente pode observar algumas referências a serem corrigidas também, tá? Essas são as primeiras partes dos elementos pré-textuais não obrigatórios. Quando a gente vai levar em consideração os elementos textuais, tá? A primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: do que se trata? É a parte textual, que consiste na ordenação sistemática e lógica do conteúdo, tendo sua organização determinada pela natureza do trabalho, ou seja, vai depender do que se trata, se é uma tese, se é uma monografia, se é uma dissertação, tá? E é dividido em 3 partes obrigatórias: introdução, desenvolvimento, conclusões ou considerações finais, tá? Começando pela nossa introdução, ela expõe a natureza do tema, realçando a sua importância. Ou seja, o tema que eu apresentei do meu trabalho, eu vou dizer para quem está lendo o meu trabalho qual é a importância daquele tema para a sociedade ou para quem eu estou escrevendo, para a sociedade científica como um todo. Eu vou realçar, vou mostrar por que é importante que aquele trabalho está sendo feito, está sendo realizado. Tá? É a parte inicial do texto, onde, de acordo com o manual da Escola Superior de Propaganda e Marketing, constam a construção dos objetivos que justificam a pesquisa do seu e o seu relatório. Se enuncia o trabalho de modo concreto com a delimitação do tema e do assunto proposto e faz sugestões para que ele seja compreendido quanto aos limites e abrangências. Ou seja,
eu vou construir os meus objetivos, vou mostrar de forma concreta, vou delimitar um tema em si. Não é importante que não seja algo tão aberto, né? E que mostre com o meu leitor qual é o tema que está sendo pesquisado aqui. Me interessa? Isso tudo eu vou saber por meio da introdução. Apesar da introdução figurar no início do trabalho, ela é a última parte a ser redigida em definitivo. Por quê? Observando o trabalho como um todo, se eu redigir essa parte primeiro, levando em consideração, é claro, escolhi um tema, vou falar acerca daquele tema, mas mesmo assim, os meus métodos e a forma de realizar aquele trabalho, os meus materiais, pode ser que surja algo que não estava previsto. E pode ser que a minha introdução se torne falha por não levar em consideração isso, né? Pode surgir algum elemento novo que eu não estava esperando e que é importante para o trabalho como um todo. E se eu levar em consideração a introdução primeiro, pode ser que fique falho nessa parte do meu trabalho. Aqui eu coloquei um exemplo de introdução ou parte dela, né? Eu vou levar em consideração também autores que escreveram acerca daquele tema, vou levar em consideração o que eu vou tentar abordar naquele trabalho, de acordo com esses autores, ou se for algo que vai uma disruptura em relação àquele tema, tenho que abordar também qual é o que eu pretendo com aquele trabalho, qual é a importância dele, e após a introdução, a gente parte para a parte do desenvolvimento do trabalho como um todo, né? Como que vai funcionar esse desenvolvimento? Ele é dividido em seções e subseções que variam em funções das especificidades do tema, problema e do método. A palavra desenvolvimento não deve aparecer como título dessa parte, ou seja, se eu tenho a minha introdução, né, normalmente eu vou ter resumo, vou ter a minha introdução, também aparecem bem explícitas como sendo introdução. Quando eu parto para o meu trabalho como um todo, não vou levar em consideração a palavra desenvolvimento. Eu simplesmente vou desenvolver o meu trabalho, né? No desenvolvimento, realiza-se a exposição ordenada e pormenorizada do assunto, decompondo e resolvendo o problema inicialmente formulado, né? Fatos, argumentos, contra-argumentos, ou seja, eu posso argumentar acerca de um tema já pré-estabelecido, mostrar que talvez ele não esteja tão correto, mas isso tudo no meu desenvolvimento, né? Segundo critérios lógicos de raciocínio dedutivo ou indutivo. Aqui eu tenho uma parte de um desenvolvimento, né? É claro, como eu falei lá no começo, eu vou levar em consideração o tipo de trabalho. Se trata de uma tese, se trata de uma dissertação, se trata de um artigo científico, tá? Nesse caso aqui a gente vai ter objetivos gerais específicos, materiais e métodos, a área de estudo como um todo, tá? As ideias devem ser refutadas, comprovadas ou confirmadas com a interpretação dos fatos ou ideias demonstradas. Os resultados devem ser apresentados de forma objetiva, exata e lógica. A cuidadosa hierarquização e organização permitirão uma visão equilibrada do todo. Ou seja, o meu trabalho, tanto a parte inicial do meu desenvolvimento como a parte final, o meio dele, tem que fazer sentido, né? Eu vou refutar, comprovar as ideias minhas iniciais ou observar que talvez essas ideias minhas iniciais não apresentem lógica, fazem parte do meu trabalho também. Vou apresentar para a comunidade científica que talvez essa é mais uma forma pela qual a forma que eu tentei alcançar um objetivo não deu certo, tá? A revisão de literatura, o referencial teórico, sintetiza as ideias contidas em estudos de outros autores, fornecendo uma visão geral que já existe escrito sobre o assunto. Ou seja, eu vou levar em consideração só o que eu tenho a abordar? Não, claro que não. Eu vou levar em consideração que outros já escreveram acerca daquele assunto também, né? A minha revisão de literatura do que já tem escrito acerca daquele tema. O material e método ou metodologia da pesquisa apresenta o referencial teórico e metodológico para o desenvolvimento do trabalho. Neste item também é descrito o instrumento que foi utilizado para o levantamento dos dados da pesquisa de forma clara e objetiva, ou seja, qual foi a forma que eu utilizei para realizar aquele trabalho na parte prática dele como um todo, quais foram os meus materiais, quais são os métodos que eu vou estar utilizando, vai ser por meio de tratamento, vai ser algo em campo, vai ser algo laboratorial, como que vai ser realizado aquilo.
E, já partindo para a questão das conclusões, a gente pode abordar como sendo que ela vai responder às hipóteses delimitadas na proposição do trabalho, no meu desenvolvimento. Deu certo o que eu estava propondo ou não? Aquilo fez algum sentido? Tem alguma relevância para a sociedade como um todo? Né? Ela constitui-se como o fecho do trabalho, reafirmando a ideia principal discutida no desenvolvimento. Fornecem resultados através de deduções lógicas em função de métodos ou metodologia empregada, né, que foi o que eu acabei de falar no slide anterior. Esses itens contidos desenvolvidos na temática central do trabalho podem aparecer isolados ou resumidos em um ou mais capítulos, ou seja, eu posso tratar essas conclusões de uma única vez, ou eu posso separar elas, se eu for levar em consideração o método utilizado, se tem mais de um tratamento, se tem mais de uma variável para o que eu quero alcançar, tá? E aqui, na parte final, a gente vai levar em consideração a redação do trabalho como um todo, ou seja, a forma que eu vou escrever ele, né? A apresentação de trabalhos acadêmicos deve refletir o resultado do esforço intelectual para realizar a pesquisa, analisar o tema escolhido, comprovar familiaridade e compreensão da complexidade do objetivo estudado. Ou seja, eu sempre vou estar utilizando, vou levar em consideração termos técnicos porque eu tenho familiaridade com aquele tema. Eu estudei acerca dele, eu pesquisei acerca daquele tema, ou seja, vai, como o próprio texto nos fala, vai demonstrar o trabalho que eu tive de realizar aquele trabalho acadêmico, né? Clareza em pessoalidade, coesão, coerência do texto, organização e estruturação das ideias, fundamentação sólida, adequada às normas técnicas e à estética gráfica, demonstram cuidado com a redação e a apresentação de um trabalho científico. Ou seja, eu vou levar tudo isso daqui em consideração, uma boa fundamentação teórica, as minhas fontes, como que eu realizei aquele trabalho, será que tem amparo científico? A, ou a forma que eu realizei aquele trabalho foi um pouco torta, não levou em consideração o método científico como um todo, tá? As facilidades proporcionadas pelo instrumento eletrônico adequado e disponível, nesse caso a gente vai ter planilhas, softwares, possibilitam maior uniformidade estética e visual do texto, ilustração, gráfico e tabelas impressas. O que ele está querendo dizer aqui? A forma, os meios que eu utilizei para a realização daquele trabalho, as ferramentas que eu tenho ao meu dispor, podem me ajudar a realizar um trabalho de boa qualidade, né? Editores de texto, planilhas, cálculos, softwares que eu tenho à minha disposição, a depender do tipo de trabalho que eu estou realizando também. A linguagem para a elaboração do texto científico deve ser apresentada de maneira clara e concisa, e a clareza é construída a partir do emprego de um vocabulário simples da elaboração de frases. Por mais que eu precise apresentar um vocabulário técnico e mostrar que eu entendo daquele assunto, que eu gastei tempo naquele trabalho, eu tenho que apresentar isso de uma maneira que seja simples, mas não simplista, né? De uma maneira que o leitor consiga entender, mas que demonstre também que eu gastei tempo naquele trabalho, apresentando alguns jargões técnicos, mas que não deixam o leitor perdido. O texto científico não deve ser uma mera cópia do que foi exposto pelos autores em seus textos originais, ou seja, aqui entra algo grave, que é a questão do plágio, né? A gente tem que olhar o que o autor escreveu, elaborar certas paráfrases e observar algumas formas similares pela qual ele escreveu, tentar entender a ideia principal dele e tentar elaborar a nossa, né? Sempre observando que outras pessoas já se debruçaram naquele assunto. Para a elaboração, utiliza-se construção de vocabulários distintos dos apresentados pelo autor pesquisado, e, quando necessário, utiliza-se também citações para justificar e complementar as ideias, ou seja, vou pegar parte do que o autor escreveu. E terminando, são regras básicas em qualquer texto, especificamente nos científicos, o seguinte: saber o que vai ser escrito e para quê, né? Escrever só sobre o que se conhece, se estudou, não adianta eu escrever acerca de algo que eu não conheço. Ideias devem ser concatenadas e informadas de maneira lógica, ou seja, tem que ter uma sequência daquilo. Regras gramaticais e ortográficas são guia para um bom texto, ou seja,
eu tenho que observar também as normas da língua portuguesa, levar em consideração os termos a serem utilizados. A argumentação demasiadamente abstrata deve ser evitada, ou seja, eu pegar muitos exemplos, algo que é difícil em colocar de maneira lógica e concreta, né? Usar o vocabulário técnico estritamente necessário e adequado, não repetir detalhes supérfluos, ou seja, aquilo que não tem tanto interesse para o meu trabalho. Unidade e equilíbrio de partes devem ser mantidas. Por fim, uma revisão criteriosa é o fator primordial para o texto final corresponda ao que foi proposto a ser apresentado, o que vai evitar lá atrás o que a gente viu, que é a questão da errata, se eu precisar corrigir algum termo que eu errei ou que precisa de algum tipo de correção, não ficou tão claro assim. Tá? Bom, agradeço a atenção de todas, de todos. Esse foi a apresentação do meu trabalho, tá? Muito obrigado.